E aí pessoal, tudo beleza? Daniel Oliveira na área, então trazendo novos vídeos para vocês. E hoje a gente vai falar sobre 3 assuntos super importantes, tá? Aliás, antes de falar sobre os assuntos, gente, eu quero agradecer muito a audiência de vocês, tá? Tem bastante gente acompanhando os vídeos aí do canal Fatos em Foco Brasil e o objetivo é esse mesmo, tá? Quanto mais pessoas souberem a verdade sobre as coisas que rodeiam e permanecem no nosso dia a dia, melhor vai ser para a nossa sociedade, tá? Então você está sendo muito esclarecido sobre essas coisas aqui no canal Fatos em Foco Brasil e continue comigo, tá? A gente vai esclarecer ainda muitas outras coisas. Eu tenho muito conteúdo ainda para passar para vocês, tá? Gente, hoje a gente vai falar, então, como eu disse, sobre 3 assuntos aqui que vocês não acho que nem imaginavam, tá? Primeira pergunta para você, então. Você sabia que o salmão que você come não é salmão? Você sabia que as lâmpadas fluorescentes têm data de validade para funcionar? E que depois, passando disso, ela não funciona mais? E mais que isso, é um acordo entre as empresas de lâmpada? Ah, que massa, hein? E você sabia que você tomar adoçante faz com que você engorde, não que você emagreça? Esse é top, hein? Bom, vamos lá, né? Que história é essa? Fique comigo até o final do vídeo, então, e você vai saber tudo sobre essas coisas, tá? Começando pelo salmão, tá? Que história é essa do salmão? A gente consome aqui salmão e não é salmão. Pois é, pode ser outra coisa, pode ser uma truta salmonada. Se você nunca viu esse termo, tá aí, pra você aprender. Truta salmonada. A truta e o salmão, eles integram uma família dos salmonídeos e eles têm um gosto bem parecido. Só que a truta é mais barata. Então tem produtores que dão um tipo de ração aditivada com corante para as trutas, para que ela fique com a aparência idêntica do salmão. Então, se você for comer uma truta, por exemplo, um sushi cortada, misturada com shoyu, enfim, você não vai perceber a diferença. Você vai estar comendo truta achando que é salmão, tá? Aliás, mesmo que fosse salmão, só para você saber, se você ainda não sabe, o próprio salmão também é alimentado com corante. Pois é, então, o que acontece é que o salmão ele é criado em cativeiro, ele não tem acesso aos crustáceos que ele geralmente comeria na natureza, que dariam essa coloração rosada natural. Então ele come ração com corante. Ah, que bacana. De forma... Ó, você pensa que está comendo um produto natural, que é um peixe, e ele vem com corante. Olha o que a indústria faz com a gente, né? Bom, o mundo dos peixes, na verdade, está cheio dessas coisas, tá? Eu estou falando aqui do salmão, mas isso acontece muito. Por exemplo, o linguado, geralmente não é linguado, é merluzão. Você come pensando que é linguado. E o badejo, na verdade, é abadejo, que é bem mais barato e é importado da Argentina. Então, gente, tem bastante coisa aqui, tá? Tem até um peixe chamado abrotia, inclusive é muito bom, já comi desse peixe aí, tá? Mas eles preparam de uma forma salgada que pode ser confundido com bacalhau, tá? Então fica uma dica aí pra você, tá? Se você vai comer em um lugar, estão falando que estão vendendo bacalhau, o prato custa vintão, pode saber que não é bacalhau, tá? Bem provável que seja abrotia. Certo? Segundo ponto, então, vamos conversar sobre a lâmpada fluorescente. Eita! Lâmpada fluorescente tem prazo de validade e isso é um acordo entre as empresas de lâmpada para não durar muito para vender mais. E isso é sabido por todo mundo, governo, tem acordo e tudo mais. Você sabia disso? Não? Então, pasmem, na verdade, o iPhone e, na verdade, todos os celulares que funcionam a bateria, eles têm prazo de validade também, já é conhecido pela própria empresa quando ela gera isso, né? Quando ela fabrica o celular, né? Então ele sai da loja já com data para acabar, né? Só que o iPhone tem um pequeno problema, ele não sai a bateria, né? Aí quando acaba esse prazo de validade, que a Apple coloca que é em torno de 400 recargas completas, que é o prazo máximo que ele tem, porque daí começa a decair e daqui a pouco ele perde, pifa a bateria. Aí você tem que trocar o celular, porque você já não consegue mais trocar só a bateria, né? Ou você leva numa assistência, enfim, vai te custar um valor aí para você resolver isso daí, tá? Bom, vamos falar mais um pouquinho sobre isso então, né? Vamos lá. Bom, as lâmpadas incandescentes, né? Como elas duram em média 1000 horas, há um acordo celebrado entre os 7 maiores fabricantes de lâmpadas do mundo. E aconteceu esse acordo em 1920, tá? E eles decidiram então limitar a durabilidade desse produto para vender mais. Então, inclusive assim, ó, se tivesse um fabricante que tivesse seu produto, sua lâmpada, durando mais tempo do que essas 1000 horas, o cara tinha que pagar multa pro grupo. Olha como o troço era sério, gente.
Essa manipulação foi comprovada por uma investigação feita pelo governo dos Estados Unidos em 1950 e teoricamente tinha acabado, né? Agora, coloca uma lâmpada na tua casa, veja quanto tempo ela dura. O tempo médio de vida até hoje de uma lâmpada é de 1000 horas, tá? Sendo que é sabido que com seus componentes, trocando um ou outro ali, é possível aumentar em muito mais o tempo de vida útil da lâmpada, tá? Então tá aí, mais um fato pra você que você não sabia, né? Quer dizer, acho que você não sabia, eu não sabia. Terrível, terrível. Gente, adoçante engorda mais do que açúcar. É verdade isso? Sim, é verdade isso. Gente, vocês precisam entender assim, ó. Tudo que você consome, o seu corpo está programado para reagir de uma forma, né? O seu cérebro trabalha de uma forma, o seu organismo trabalha de uma forma. Então, o que acontece? Quando você consome algo doce, né? O seu corpo está programado a esperar uma dose de energia. Então, quando a gente toma um suco de laranja, por exemplo, o nosso organismo sabe que a gente está ingerindo algo bastante calórico, né? Então ele vai trabalhar em relação a essa caloria que ele está absorvendo. Mas quando a gente tenta enganar ele com um adoçante, a gente gera um curto-circuito, dá um lag lá no nosso cérebro. E o organismo não obtém as calorias que ele esperava. E ele dispara uma vontade de comer mais. Olha que bacana. Então você toma adoçante para evitar o açúcar, para não engordar. Aí você fica com mais fome e tem que comer mais. Ó, que massa, né? Tem estudos sobre isso, gente. Não estamos falando isso a ermo, não. Tá? Fizeram estudos com ratos, tá? Testados por psicólogos na Universidade Purdue, nos Estados Unidos. E os animais alimentados com iogurte adoçado com sacarina, que é um tipo de adoçante, ganharam mais peso do que os do grupo que comeu iogurte com açúcar. Tá aí. Comprovado por estudo científico que o adoçante faz você ganhar peso, não perder peso. Certo, gente? Eu poderia falar muito mais aqui sobre essas 3 questões, inclusive essa última aqui do adoçante é principal, né? A sacarina hoje é veneno puro, tá? Sabe como que descobriram a sacarina? Só vou contar essa pra vocês, tá? Outro dia a gente fala mais sobre isso. A sacarina foi descoberta quando 2 cientistas, um indiano e um inglês, estavam fazendo a pesquisa a respeito de um veneno para rato. E aí, o que acontece? O cientista indiano fez uma modificação, uma manipulação, e ele achou que tinha descoberto alguma coisa. Então ele disse assim, ó, I got it, né? Tipo, eu achei, né? E aí o inglês olhou para ele e falou assim, ó, test it, que é teste isso, certo? Mas em inglês a palavra teste e a palavra taste, que é de provar, são muito similares na pronúncia, e o indiano não entendeu. Então na hora que ele falou test it, o indiano entendeu taste it e provou. E quando ele provou, ele falou sweet, doce, né? Então foi assim que foi descoberto o adoçante de sacarina, quando estavam pesquisando veneno para rato. Beleza, é isso que você põe na tua mesa, né? É isso que você consome? Eu não vou prolongar muito nisso, tá? Outro dia a gente fala mais sobre adoçante. O recado que eu queria dar para vocês hoje era sobre essas 3 questões. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!